Olá, seja bem-vindo a mais uma edição do programa Inspirações, o seu programa que traz histórias de vida de moçambicanos e não só que inspiram. Como é o caso do nosso convidado de hoje, natural da província da Zambésia e com uma experiência de mais de 45 anos na área da comunicação com destaque para a rádio. O nosso convidado de hoje é também escritor e serviu como deputado da Assembleia da República na primeira legislatura. António Barros, muito obrigada por ter aceito o nosso convite. Seja bem-vindo ao programa Inspirações. Eu é que agradeço, porque vocês se lembraram de mim e porque acham que eu tenho alguma coisa para inspirar outros compatriotas nossos. Sem dúvidas, alguma coisa. Estamos a falar de 45 anos, então é muita coisa, de certeza. Tem uma relação com a rádio em que remonta à altura da independência nacional, certo? Certo. É uma relação que desenvolveu desde criança? Eu penso que sim, penso que sim. Eu quando era criança, gostava muito de fazer reportagens no quarto. Eu falava sozinho, eu inventava uma série de coisas e na escola eu era muito bom a português e eu gostava muito de fazer redações. E uma vez, a minha irmã mais velha ofereceu-me um gravador. Ela ofereceu-me um gravador, foi o primeiro gravador que eu tive na vida. E para eu fazer reportagens, por exemplo, eu queria fazer reportagens sobre um avião a chegar e o Presidente da República a descer. Eu acendia o fogão a primos, havia um fogão, não sei se vocês se lembram, um fogão a petróleo, chamava-se Primos. E eu dava a bomba e aquilo fazia um barulho característico. Pá! Então aquilo era o motor do avião. E eu punha ali o gravador perto e eu começava a dizer: o Presidente da República está a descer, as portas do avião já se abriram, ele está a descer, olha, ele traz umas calças azuis, uma camisa branca, umas meias. Responsabilidade essa entrevista. Então eu fui fazendo isto. Exato. E depois, eu acho que passei a gostar da rádio também, porque houve um período da minha vida que eu vivi no colégio de padres, no colégio da Sagrada Família em Climane. E nós éramos obrigados a ir ler as epístolas aos domingos, na missa aos domingos. Então eu ia ler as epístolas. Epístola de São Paulo, segundo São Mateus, eu li aquilo. E os meus amigos e alguns amigos dos meus pais, este teu filho tem jeito para ler, tem jeito para... E foi assim, acho que eu acabei entrando para a rádio. Exato. Quem me leva para a rádio? Quem me leva para a rádio foi o António Júlio Botelho Muniz. O Botelho Muniz era delegado da rádio em Climane, já desde o tempo colonial, e era também meu professor na escola técnica. Então, os nossos pais eram muito amigos. E acho que o meu pai deve ter falado com o pai dele, e então o Botelho começou-me a levar para a rádio, para eu fazer algumas coisas. Pequeninas notícias, pequeninas reportagens. E eu lembro-me que a primeira reportagem que eu fiz foi sobre motocross. Havia grandes provas de motocross, era um dos desportos favoritos em Climane. E havia concorrentes para as provas de motocross que vinham de Nampula, juntavam-se aos de Climane e faziam as provas de motocross. E eu penso, como tu és de Climane, deves-te lembrar de certeza, as provas de motocross eram feitas naquele local onde depois, mais tarde, passou a ser a Feira das Atividades Económicas, a FAI. Ali era o grande recinto das provas de motocross. Então eu nunca mais me esqueço dessa reportagem que eu fiz sobre as provas de motocross. E de certeza também não se esquece da reportagem fictícia da chegada do Presidente da República, não me esqueço. E disse que foi a sua irmã que lhe ofereceu o primeiro gravador. Como é que ela se chama? Maria Manuela Barros. Maria Manuela Barros. É a minha irmã mais velha, deve ter agora 70 anos, não sei, já não me lembro. E foi ela trabalhava no Interposto, era a única da nossa família que trabalhava, para além do meu pai. E ela ofereceu-me, ela viu que eu tinha gosto por aquilo, ofereceu-me esse gravador. Também, não é? É pena que
o gravador desapareceu, não sei onde é que, mas foi, não sei onde é que anda. Mas foi realmente aquele início, não? Aquele motivador para seguir a carreira. Foi aquele pontapé de saída. Pontapé de saída. Muito obrigada à senhora Manuela Barros por ter incentivado o seu irmão aqui com um gravador. Nós da comunicação agradecemos por esse feito. Mas ainda em Quelimane, fale-nos da sua origem. Olha, eu sou de uma família muito humilde. Nós somos 6 irmãos, 5 meninas e eu. Por isso, imagina como fui tratado com tantos mimos. Tantos mimos. Portanto, eu nasci em Quelimane, mas cresci numa zona que fica a 100 km de Quelimane, no distrito de Namacurra, mas numa localidade chamada Macuse. Macuse, sim. Que era a sede da empresa Buror. Exato. Uma das maiores produtoras de copra que já se ouviu falar na história. Exato. E o meu pai trabalhava lá, meu pai era motorista. E nós vivíamos lá numa palhota, muito humilde, e foi aí que eu cresci, no Macuse. Tenho lembranças maravilhosas daquela altura e que as trago até hoje. E depois mudei-me para Quelimane. Exato. Quando depois de crescido, mudei para Quelimane. E de que brincadeiras se lembra dessas memórias que tem da sua infância? Quais são as brincadeiras que se recorda? Brincadeiras que eu me recordo. Para além de andar de bicicleta, gosto muito de andar de bicicleta. A minha escola ficava a 3 km da casa onde nós vivíamos. E eu ia para a escola, acho que a partir da 3ª classe, se não me engano, eu ia para a escola de bicicleta. E levava no selim atrás a minha irmã. Exato. E é uma das brincadeiras que eu gostava de fazer. E depois o tic-tac, a neca, o naigote, o prego, a linha, nós chamávamos suruma. Portanto, fazemos riscos, não é? Nome peculiar. No chão, fazíamos riscos no chão, ficavam 3 adversários daquele lado. Exato. E 3 destes. E então, essa brincadeira era, tu fazes umas fintas, consegues passar para o outro quadrado do risco e depois fazes, se eles te tocarem, tu perdeste, então volta. Portanto, são brincadeiras muito bonitas, sim, muito educativas. Pois. E são brincadeiras que eu tento passar para os meus netos. Eu já tenho 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 netos. Muitos netos. Tenho 9 netos. A grande riqueza. De vez em quando perco o número. 9 netos biológicos. Exato. Porque se eu te for a contar... Das suas irmãs? Das minhas irmãs, dos meus afilhados de casamento. Eu sou de afilhados de casamento e eu devo ter uns 40 afilhados de casamento. E... Muitos mesmo. Agora imagina lá fazer a contagem desses netos. A grande família, né? Netos todos. De uma família de 6 pessoas, nós multiplicamos e fizemos muitas outras famílias. É isso. E quando pensa em si como sendo natural da província da Zambésia, que tipo de qualidades lhe vem em mente? Olha, eu tenho muito orgulho em ser zambesiano. A Zambésia é uma zona de muita solidariedade, de muita simpatia, verdade, de muito acolhimento. Sem dúvidas. E é um local onde a miscigenação tomou conta de todos nós. Aquilo é uma mistura de raças e de convívios e de sei lá, muita coisa. Uma beleza incrível. Yeah. Eu tenho orgulho de ser zambesiano. Muito obrigada. Mas eu tenho, e penso que é mais importante, ter orgulho de ser moçambicano. Sem dúvidas. Porque eu sou daqueles que ainda guardo na memória
aquilo que o presidente Samora Machel dizia nos primeiros anos de independência. Temos de matar a tribo para criar a nação. E nós, para criarmos a nação, temos de matar a tribo. Exato. Sem perder de vista o orgulho que nós temos de ser naturais deste ou daquele outro sítio, de gostarmos das nossas coisas peculiares, mas não nos podemos esquecer de que sermos machuabos, sermos macuas, sermos nhanjas, sermos ndaus, sermos cenas, sermos chiutés, é que faz com que este país seja Moçambique. Com certeza. E eu gostaria muito que no nosso país, porque nós ainda não temos uma nação, ainda temos um país que estamos a avançar para a construção da nação. E eu gostaria que neste país, no meu país, este mosaico de cores, raças, religiões, tribos, servisse para nos unir e não para nos dividir. Concordo. Infelizmente, de vez em quando, eu fico muito triste quando sinto pequenos, pode ser uma percepção minha que seja errada, Pois. mas eu fico muito triste quando de vez em quando se transmite, se quer fazer passar para os cidadãos esta coisa de se querer matar a nação para se fazer ressuscitar a tribo. Exato. E eu fico muito triste. E eu gostaria que este país fosse um país onde todos nós, independente das nossas opções políticas, religiosas, culturais, rássicas, fosse para nos unir e para nós fazermos deste país aquilo que ele merece, que nós façamos por ele. Lindo, perfeito. Eu acredito que assim vai acontecer, António. Espero, um belíssimo raciocínio. Espero. Mas ainda falando do seu percurso, gostávamos de saber um pouco do seu percurso de formação. De formação, posso beber um bocadinho de Por água? favor, fique à vontade. Vou lhe acompanhar também. Percurso de formação. Como eu disse, eu cresci numa CUSE. Assim. Da primeira à quarta classe, eu estudei na escola primária de Macuse, que era na Buror. Sim. Depois de fazer a quarta classe, eu vim para Climane para fazer o exame de admissão ao ensino pré-escolar. Certo. Acho que é isso que se chamava naquela altura, ou agora chama-se pré-escolar. Passei e fiquei em Climane a estudar. Os meus pais ficaram numa CUSE. E porque os meus pais eram pessoas de muito poucas posses, o meu pai era Motorista, sim, já falamos. era motorista e eu tive de viver num colégio. E o colégio que escolheram para viver devia ser um colégio barato. E foi o colégio da Sagrada Família. Sim. Mesmo na entrada da Mesmo cidade, na entrada da cidade de Climane. Pois. Então, eu fiz o ciclo preparatório, que era o primeiro e segundo ano, naquela escola que se chamava, agora chama-se Patrício Lumumba. Também estudei lá. Fiz o curso preparatório lá e depois, quando passei para o terceiro ano, eu fui para a escola técnica. Exato. Porque eu queria ser serralheiro mecânico. E eu queria fazer o curso de serralheiro mecânico. Quando terminei o quinto ano do curso de serralheiros mecânicos, é quando eu começo a trabalhar. Eu tinha 19 anos quando eu comecei a trabalhar. Então. E eu comecei a trabalhar na rádio quando o país tinha 14 meses de independência. Comecei a trabalhar em Climane e depois fui para Tete, mas havemos de voltar a isso. Então, o meu percurso, eu deixo de estudar, não é? Vou trabalhar
quando o Manuel Tomé era secretário-geral da Organização Nacional de Jornalistas, Sim. e eu era membro da Organização Nacional de Jornalistas, ele arranjou-me uma bolsa de estudo e eu fui estudar para a Alemanha, para a antiga RDA. RDA, sim. E no Instituto Internacional de Jornalismo de Berlim. Certo. De Moçambique fomos 3. Fui eu, foi o Farouk Sadiq, Sim. que até pouco tempo foi PCA da TVM, de Moçambique. Sim. e foi o Hilário Matus, que infelizmente faleceu. Ficámos lá a estudar. Quando se deu o derrube do muro de Berlim, nós estávamos lá. Uau! Terminamos os estudos, voltamos, e eu regressei a Zambésia, porque nessa altura eu já era delegado da Rádio Moçambique na Zambésia. Fico lá a trabalhar e consigo, anos mais tarde, uma bolsa de estudo da Unicef, e vou estudar para a Costa Rica. Como a bolsa era para aquela zona, eu vou para a Costa Rica, fiquei em São José e estive a estudar multimédios aplicados à comunicação educativa, mas vertente rádio. Estive lá no Instituto Superior de Ensinança Radiofónica. Estive lá a estudar, terminei e regressei a Moçambique. Tenho a minha formação, passa também por várias formações, aquelas de pequena duração. Exato. Curso de gestão de rádios e televisões do setor público, cursos de redação, uma série de cursos. E passei até por um curso, que me tinha esquecido, o primeiro curso de formação básica de jornalistas moçambicanos, que se realizou em 1977, eu fui um dos alunos. Nós éramos cerca de 40 estudantes. Eu, Tomás Vieira Mário, Ricardo Dimande, Carlos Cardoso, Fernando Lima, Teresa Lima, Faisal, José Durbeck, Valentim Daniel, já não me lembro. Estamos aqui diante de uma biblioteca já mesmo. Já não me lembro dos outros nomes. Pois, éramos grandes muitos. nomes e sonantes no meio da mídia, não é? Neste momento, felizmente. E esse foi o meu percurso de formação. E que percurso inspirador, técnica, não é? Técnica e profissional. E que percurso inspirador, António. Vamos continuar a nossa conversa com o António Barros no próximo bloco, mas antes, curtíssimo intervalo e voltamos logo de seguida para continuar a acompanhar este percurso que realmente é inspirador no mundo da comunicação. Até já! E estamos de volta à segunda parte da conversa com António Barros, este moçambicano da província da Zambésia, com mais de 45 anos de experiência no mundo da comunicação, com destaque para a rádio. Como vocês sabem, ou como podemos acompanhar no primeiro bloco de conversa, falar sobre o percurso de António Barros é acompanhar um pouco da história da comunicação do nosso país. António, continuando a nossa conversa, como era fazer rádio na década de 70? Qualquer pessoa pode ser um locutor ou trabalhar para a rádio? Eu penso que sim, desde que tenha dotes. Exato. É preciso ter um pouco de queda para aquilo, porque fazer rádio, comunicar para o país ou para uma determinada região, é uma grande responsabilidade. Sem dúvidas. E eu costumo dizer que a rádio, mais do que a televisão, a rádio é aquela fábrica que, no minuto em que tu produzes, está a ser consumido. Quando tu abres o microfone e tu dizes qualquer coisa, naquele segundo que tu falaste, toda a gente está a ouvir-te. Naquele período que eu entrei para a rádio, era um pouquinho mais fácil entrar para a rádio.
pouquinho barra difícil. Porque tu tinhas que ter presença de voz, Exato. tinhas que ter o mínimo de cultura geral e tinhas de ser alguém com alguma paixão por aquilo que fazes. Porque rádio e televisão é paixão. E agora é muito mais fácil entrar para esses dois órgãos de informação, porque se faz por concurso público. E também tem que ter uma formação, não é? Exatamente, Exato. exatamente. Nós, naquela altura, não havia concursos públicos. Também foi numa altura em que todos os quadros do regime colonial português estavam a abandonar o país e nós tínhamos que ocupar esses lugares. Eu nunca imaginei entrar para a rádio, porque o meu sonho era ser mecânico. Sim, serralheiro, já falámos também sobre isso. E mecânico de aviões. Porquê? Uau. Meu pai era mecânico de caminhões e eu queria subir um pouco acima do extrato social do meu pai. Sim. Então eu queria ser mecânico de aviões, Pois. mas eu queria ser aviões. Então acabei na rádio, viram algum jeito nisso. Naquela altura era difícil porque era tudo analógico. Era tudo analógico. Agora estamos na era digital. Agora estamos na era não é? digital, Pois. as coisas são mais fáceis. Tu, para mandares um trabalho da Zambésia para Maputo, É agora em tempo. escreves, Já está. metes no sistema de FTP, 2 minutos depois aquilo está aqui em Maputo. Com certeza. No meu tempo, para mandares um trabalho, não era assim. Tínhamos duas maneiras de mandar trabalhos. Nós gravávamos o trabalho naquelas grandes fitas magnéticas, levávamos para o aeroporto para ver se tínhamos algum passageiro conhecido ou amigo, entregávamos a bobina ao passageiro e depois telefonávamos para o Maputo. Olha, o passageiro fulano tal que está vestido assim, vai lá ao aeroporto, ele leva uma bobina para sair no RM Jornal das 19h30, porque o avião chega às 17h, mas não demores, porque senão já não vai entrar. Então era assim. E depois tínhamos mandar despachos, era por telefone. Alô Maputo, alô, olha, tenho uma peça para mandar. E ele, ok, dá lá o sinal. E eu dizia, 1, 2, 3, gravar. E começava a ler o texto. Acabava de ler, muitas vezes, não gravou nada. Está com muito ruído, grava de novo. Tem que começar de novo. Então era assim naquela altura. Agora... As vantagens da era digital é que tudo agora é mais fácil. Agora é tudo no né? computador, agora é tudo mais rápido, agora temos celulares. Exato, mas foi necessário passarmos por esses processos também, né? Para podermos valorizar e fazer parte da história, não é? Faz parte do crescimento. Exatamente. Mas ainda na rádio esteve em algum momento como correspondente da Rádio Moçambique em Pretória, não é? Tive 4 anos. 4 anos. E o que é que mais lhe marcou na forma de fazer jornalismo lá? Primeiro dizer que o que me marcou lá foi a diversidade de órgãos de informação que eles têm e a colaboração que eles têm entre eles. Pode haver alguma rivalidade, mas há sempre colaboração. A disciplina dos comunicadores e dos órgãos de comunicação social. E também me marcou muito o tamanho daquele país. Tu, para fazeres uma reportagem, tu tens de andar quilómetros e quilómetros. O que ajuda é que as vias de comunicação, as estradas, são top. Sim. 5 estrelas. Comparadas com as nossas, 5 estrelas. E foi isso que eu senti e que aprendi muito quando regressei. Infelizmente, quando regressei de correspondente em Pretória, eu já vinha de 17 anos de gestão como delegado da Rádio Moçambique. Quando eu volto de correspondente, já não vou para o jornalismo ativo. E eu entro para o processo de gestão. Sou nomeado diretor comercial e pronto, a partir daí fiquei sempre na gestão dos processos. Mas continuo a escrever.
E o que é que sente que mudou hoje na forma de fazer rádio? Nós agora não temos locutores, temos animadores de cabine. Bom, e animar uma cabine estimado ouvinte, acabamos de ouvir Roberto Carlos, agora vamos ouvir Sidi Minguana. Estimado ouvinte, ouvimos Sidi Minguana, agora vamos ouvir Fanim Fumo. Naquela altura que eu entrei para a rádio, tu tinhas que fazer comunicação. Exatamente. Tu tinhas que educar, Pois. tu tinhas que recriar e tu tinhas que informar as pessoas. Portanto, tu não eras um comunicador como os de hoje. Tu tinhas que transmitir conhecimento às pessoas. Tu tinhas que mobilizar as pessoas para as grandes tarefas de reconstrução do país. Era muita responsabilidade. Muita responsabilidade. Agora as coisas estão mais facilitadas. Agora São mais os animadores, não é? Exatamente, são mais animadores. Eu às vezes digo, são mais papagaios, não é? Porque, trazem-te um papel, tu lês, e a vida é assim. É a evolução, como eu disse, de todo o processo de mudanças tecnológicas, de formação, de tudo isso. E a avaliar pela forma como se faz rádio e jornalismo no geral na atualidade, o António acha que estamos num bom caminho? Com esta revolução toda, apesar de termos mais animadores hoje, acha que estamos num bom caminho? Eu vou falar do jornalismo, não é? do jornalismo no geral. Nós ganhamos muitas liberdades que nós não tínhamos naquela altura. Sim. Que foram introduzidas com a revisão da Constituição de 1992. Sim. Portanto, temos muito mais liberdade de expressão, de todos aqueles chavões. Mas eu penso que nós perdemos um pouco a responsabilidade do jornalista, Exato. Do jornalismo. Nós temos que fazer um jornalismo sério, um jornalismo consciente, Exatamente. Um jornalismo com ética, mas o nosso jornalismo hoje, com muita pena mesmo, eu digo-te que o nosso jornalismo virou um... Não sei se vou ofender ninguém. Não, por favor, não vai. Até porque não estamos a citar o nome de alguém, né? O nosso jornalismo virou um dumbanengue de calúnia, intriga, difamação. E isso entristece-me muito. Magoa-me e entristece-me. Porque não é esse o jornalismo que eu sonhei. Nós podemos fazer críticas Com certeza. Ao regime, podemos fazer crítica aos dirigentes, podemos fazer críticas a quem quer que seja. Mas de forma responsável, exatamente. Não é? Com urbanismo e civilidade. Concordo consigo. Nós temos que ser civilizados para ensinarmos aos nossos concidadãos que é assim que os homens e as mulheres, se têm de comportar numa sociedade. Exato. E isso entristece muito. Mas que há muito mais liberdade, há muito mais diversificação de órgãos de comunicação social, há mais diversificação de rádios, isso é verdade. Nós temos que segurar nisto, consolidar essas vitórias, não deixar que essas vitórias nos sejam tiradas das mãos, mas temos que fazer tudo isso com responsabilidade. Concordo consigo, António. E se o António tivesse a oportunidade de mudar alguma coisa, o que é que faria? No jornalismo, acho que não há nada para mudar. Não. Temos de melhorar. Concordo. Melhorar. E isto é um processo de educação quase que diária. Sim. E eu tenho dito que o jornalista é um homem que nasce, cresce, tem as suas necessidades, tem os seus desejos, mas é um homem que vive na sociedade e ele tem de se adaptar às vicissitudes da vida e às vicissitudes que muitas vezes a sociedade te cria. O jornalista é também
um construtor da nação. O jornalista, como eu digo, é um pedreiro que também tem que pôr o cimento e o bloco neste grande paredão que é construir a nação. A nação. E ele tem de mobilizar as pessoas para a unidade, para o trabalho, para a educação, para a produção, para todos esses ãos que tu podes imaginar, não é? Concordo É assim como consigo. eu vejo o jornalismo. E Podem acredito... dizer que eu devo estar ultrapassado, Não mas está. é assim como eu penso. Não está ultrapassado, principalmente porque os valores nunca são ultrapassados, né? É importante realmente que cada um contribua de forma significativa, responsável e ética com o crescimento do nosso país, sem dúvida, e o jornalista tem este papel preponderante na sociedade moçambicana como este construtor, este pedreiro da nação. Concordo consigo, António. António, ainda no jornalismo, fez parte do Sindicato Nacional de Jornalistas, certo? Como falamos também há pouco tempo. Sente que cumpriu com o que se esperava de si nessa altura? Eu penso que sim. Eu sou membro fundador do Sindicato dos Jornalistas. Todos nós que participamos naquela altura na conferência constitutiva do Sindicato de Jornalistas, somos considerados membros fundadores. E o jornalismo veio dar, o sindicato veio dar outra dinâmica à relação patrões-funcionários, patrões-trabalhadores no jornalismo. Mas penso que ainda há muita coisa que nós precisamos de melhorar no jornalismo. E eu cumpri o meu papel até à altura que deixei de ser presidente do Conselho Fiscal do Sindicato de Jornalistas, deixei de pertencer ao secretariado e deixei de pertencer à comissão. Mas eu continuo a trabalhar, continuo a ir lá, a discutir com os meus colegas e dar o meu contributo, dar as minhas opiniões e sempre que há reuniões do sindicato, eu sou chamado para dar a minha opinião e tenho feito isso com muito gosto. Por isso eu digo que eu cumpri o meu papel. Agora, os outros papéis que há para serem feitos têm de ser cumpridos por outros, por vocês mais jovens. Vamos tentar. Ouvindo os nossos conselhos, sem ou dúvidas, não. Ouvindo de preferência, não é? Mas o papel é vosso agora. Com certeza, muito obrigada. Obviamente com a vossa consultoria, a vossa assessoria, é assim que se diz, né? A vossa mentoria, tenho certeza que os jovens vão sim também continuar com esta história, não é? Eu acho que sim, temos jovens muito talentosos neste país. E no jornalismo temos jovens maravilhosos. Concordo consigo. Mudando um pouco aqui da área do jornalismo, da área da comunicação, em que circunstâncias o António entra para o Parlamento como deputado em 1994? Olha, eu entrei para o Parlamento, posso dizer que sem querer. Sem querer? Sem querer, porque o general Bonifácio Groveta, sim, e eu nessa altura trabalhava em Climane, na rádio, e tinha algumas atividades que eu realizava lá que mobilizavam pessoas, que criavam movimentos, como é que eu ia dizer agora, agora está na moda, movimentos da sociedade civil. Eu fazia naquela altura e eu organizava espetáculos em Climane. E eu mandava vir músicos de Maputo, músicos da Beira, o Madala, o Romualdo, o Fernando Luís. Eu organizava espetáculos, eu fazia isso. Uma coisa também, outra que eu fazia, aos sábados à tarde, eu inventei uma coisa que se chamava o Parrô. Que depois, o Parrô foi crescendo e depois ficou no verso do Postal, onde eu juntava poetas, escritores, e nós sentávamos lá num restaurante da Dona Noémia, e eu agradeço a Dona Noémia por nos ter aturado naquela altura. Portanto, é aquele restaurante que está atrás do gabinete do governador. Okay. E nós fazíamos esses movimentos culturais.
O general Bonifácio Graveta vem ter comigo e diz: Barros, nós queremos te convidar para tu fazeres parte da lista dos candidatos a deputados da Frelimo para o próximo Parlamento. Eu disse: não, general, eu não tenho jeito para isso, eu acho que ainda não tenho idade, preciso de ganhar maturidade, e depois eu às vezes não concordo com algumas coisas. E o general disse assim: não é muito meu forte, não é muito meu forte e tal, tens de ter muito jogo de cintura, pá, tens de ser em determinados momentos cínico, pá, que eu não consigo ser. E o general disse: não. Para tu mudares essas coisas, tu tens de dar aqui dentro. Concordo. Tu tens de fazer parte do processo político. Dessa mudança. Com certeza. E foi assim que eu aceitei. Eu aceitei fazer parte da lista. E porque o general me disse assim: se muitos dos nossos compatriotas virem o teu nome na lista, eles vão votar nesta lista, porque eles vão querer que tu os representes no Parlamento. E ele tinha razão. E eu acho que tinha. Depois, mais tarde, cheguei a essa conclusão. Então, eu sou candidato, faço parte da lista. Sim. Na altura, a Frelimo não conseguiu eleger o número que tinha proposto que fossem eleitos, e eu fiquei primeiro suplente. Sim. Portanto, tinhas os efetivos e eu fiquei o primeiro suplente. Depois da primeira sessão da Assembleia da República, onde eu não participei, porque eu era suplente, o antigo primeiro-ministro, Carlos Agostinho do Rosário, sim, que fazia parte da lista da Zambésia, é nomeado ministro da Agricultura. Quando ele é nomeado ministro da Agricultura, eu subo, ocupo o lugar e fico deputado da Assembleia da República. Foi assim que eu cheguei a deputado da Assembleia da República. Gostei muito, aprendi muito com aqueles gurus da política moçambicana. Aprendi muito, porque eu dialogava muito com eles. E pronto, foi assim que fiquei deputado durante 5 anos, deputado efetivo, depois outros 5 anos como deputado suplente. Portanto, eu estive ligado ao Parlamento 10 anos, mas não deixei de continuar a fazer jornalismo. A fazer comunicação, né? Verdade. Que já estava na sua veia, sem dúvidas. E Moçambique agradece por esse contributo. Obrigado. António, vamos continuar a nossa conversa, mas antes, curtíssimo intervalo, não saia desse lado, porque tem muito mais no próximo bloco com António Barros. Nós voltamos dentro de instantes. Até já. E estamos de volta à última parte da conversa com António Barros, este moçambicano, esta biblioteca da comunicação, com destaque para a rádio. António Barros esteve aqui a falar-nos sobre a sua infância, sobre o seu percurso de formação, sobre o seu percurso profissional, mas agora vamos falar de algo muito especial. Estreou-se em 2018 na literatura com a obra Cabeça de Velho, que está mesmo aqui conosco. Por que Cabeça de Velho? Cabeça de Velho por 2 razões. Primeira razão, grande parte das crónicas que eu tenho aí, eu escrevi a partir de Chimoio. Eu trabalhei 6 anos em Chimoio. Sim. E escrevi lá muitas crónicas. Eu tenho o grande defeito de guardar tudo que eu escrevo, eu guardo. E depois, por causa da serra, da mítica serra da Cabeça de Velho, que tem histórias infindáveis, por um lado. Por outro, Cabeça de Velho, porque algumas histórias que eu tenho aí foram contadas pelo meu pai. E agora descobri uma terceira razão. A terceira razão é: eu já estou velho, também tenho histórias para contar. Então, Cabeça de Velho. É Cabeça de Velho Serra, Cabeça de Velho do meu pai e minha Cabeça de Velho. Uma Cabeça de Velho que inspira e tem muito realmente para partilhar com os mais jovens, não é? Obrigado. E o que é que nós podemos apreciar nesta obra? Olha, esta obra tem crónicas do dia a dia. Estas crónicas todas que estão aí são crónicas reais, de coisas que eu assisti,
de coisas que me contaram, certo, e de coisas que eu vivenciei. Portanto, aí tem essas crónicas do nosso dia a dia. São crónicas que também ajudam a inspirar, e são crónicas que eu dou alguns exemplos do que os jovens devem fazer. Os jovens que saem do campo para virem para a cidade, abandonam o campo, abandonam os locais de produção, abandonam os seus pais e vêm para a cidade à procura de uma vida melhor, que muitas vezes não conseguem. pois. É isso que eu digo na crónica, o exemplo do Kweza Timizai. Kweza Timizai, porquê? Porque os nomes naquela zona de Chimoio, próximo de Zimbábue, os nomes são esses que eles normalmente usam. E tudo isto, estas crónicas todas, podemos encontrar aqui na Cabeça do Velho, e já agora inspirem-se neste livro e também adquiram, já tem nas bibliotecas, nas livrarias, não é? Tem na livraria Conhecimento. Na livraria Conhecimento. Adquiram este livro, tenho certeza que vão gostar. Mas ainda nos filhos aqui do António Barros, que já nos disse que vêm muitos pela frente, tem também este, No Útero da Minha Memória, que vai ser lançado recentemente na cidade de Climane, na sua terra natal, não é? Fala-nos um bocadinho, de forma muito breve, sobre este livro. Este livro é a continuação daquilo. É a continuação? Também são crónicas reais. Então, vamos lá. Vamos dizer que as pessoas que leram este livro, ou que ainda não leram podem adquiri-lo, e depois têm de adquirir este, porque é a continuação das histórias. Exato. É a continuação das histórias. E vou lançar em Climane. Este lancei primeiro aqui em Maputo e depois em Climane. Agora vou fazer o contrário. Vou lançar primeiro em Climane e depois aqui. Vou lançar no dia 21 de maio. Sim. Já está tudo preparado, tudo organizado. E falta pouco. Quem vai apresentar a obra é o grande amigo que eu tenho, que é o Helder Muteia. Sim. Que neste momento vive no Gabão, mas ele chega este mês para depois organizarmos tudo. Com certeza. E ir lançar este livro. Depois desse, vem mais 3. Um que já está escrito, que se chama Groveta, General de Todas as Frentes. Em homenagem ao General Groveta. Quando ele era vivo e eu queria escrever a biografia dele, eu e mais um amigo, o Chilo, sim. E quando ele aceita que a gente começa a escrever o livro, eu vou a Portugal porque tinha de levar a minha mulher para umas consultas. No segundo dia que eu chego a Portugal, o Chilo telefona-me a dizer: estás sentado? Estou. Mas segura-te bem aí, vou-te dar uma notícia triste. O que é que se faz? O General Groveta morreu. Por isso eu tenho aí, nesse livro, um texto que o título é Entrevista Inacabada. Porque ele já tinha ficado com 150 perguntas que eu deixei ficar com ele, e deixei ficar um micro gravador de cassetes para ele ir respondendo. Então, o que é que fizemos? Juntamos uma série de amigos, cada um escreveu um texto sobre como é que ele via o General Groveta. Groveta. Sim. Esse livro já está pronto, só falta... E vamos esperar, de certeza. Depois, Bonifácio Groveta foi uma figura muito importante para a província da Zambésia e para todo o país também, sem dúvida. Depois tem um outro livro, também já está pronto, só estou à espera de patrocínio para e já para fica publicar, cá lançado o pedido de patrocínio. Que é, o livro chama-se A Lagúrdia. Por que A Lagúrdia? Porque o livro todo, do princípio ao fim, histórias que o meu pai nos contava quando nós éramos pequenos. Eu tive quase 2 meses hospitalizado e aí fui mexendo na minha memória. Portanto, esse livro está pronto, só falta para publicar. Tenho um outro livro que já foi lançado, mas em coprodução com 3 amigos. Sou eu, o Buda, o Dr. Abdul Karimo, e o Dr. António Leitão Marques. Esse livro chama-se Climane, uma história cheia de histórias.
Esse livro já está à venda. A primeira edição terminou, porque fizemos uma edição muito reduzida. Limitada mesmo. Limitada. Eram 300 livros, esgotou. Acabaram. Agora mandamos fazer mais, mas só vamos pôr à venda no dia 21 de agosto, quando a cidade de Climane fizer 80 anos. Sim, e já falta pouco. Falta pouco. E os seus filhos seguiram-lhe os passos? Dois. Dois? O Ivan, que é o mais velho, Sim. fez Ciências da Comunicação. Sim, sim. E ele começou a ter o gosto pela comunicação porque eu fazia um programa em Climane, na rádio, que se chamava Espaço 22. Todas as sextas-feiras, a partir das 22, eu fazia esse programa de música e informação e divulgação dos músicos. Pois. Quando o Ivan atingiu uma determinada idade, eu peguei no Ivan e disse: Ivan, tu ficas agora o produtor deste programa. O pai vai apresentar e tu vais produzir tudo o resto como tu quiseres. E ele acabou seguindo os passos? Seguindo os passos. O meu quarto filho, o Steve, Sim. trabalha com o Ivan, está a fazer agora Ciências de Comunicação. Sim, sim. À noite. Ele de manhã trabalha com o irmão e à noite está a estudar. Portanto, tenho esses dois que esses acabaram dois seguindo-lhe os acabaram passos. seguindo Né? os passos. E que valores o António tenta transmitir aos seus filhos? Não só os que seguiram os seus passos, como todos eles. Ética. Pois. Ética número 1. Sim. Respeito pelas diferenças. Humildade. Ser leal aos seus amigos. Não é preciso ser fiel, mas ser leal. Leal, com certeza. Aos seus amigos. Com certeza. E grande foco no trabalho. Concordo. Porque o trabalho constrói o homem. O trabalho engrandece o homem. E o trabalho faz movimentar a corrente económica do país e cria felicidade para todos. Sem dúvida. A minha mãe, quando eu era pequeno, sempre me dizia: a minha mãe morreu com 99 anos. Uau, longa vida. E eu vou durar até lá. Esperem para maturar. Com certeza, não temos a minha dúvidas, mãe sempre se Deus dizia, quiser. a minha mãe sempre dizia, do sacrifício de cada um se constrói a felicidade de todos. E é isso que eu tenho dito aos meus filhos. Vamos nos sacrificar, mas vamos criar o bem-estar para os outros. Se conseguirmos, tudo bem. Se não conseguirmos, Tentamos. Pelo menos tentamos. Concordo Pelo menos consigo tentamos. e são, de certeza, belíssimos valores. E muito obrigada, porque nós também já ouvimos e aprendemos aqui alguma coisa. ok. António, qual é o seu maior sonho de vida? Maior sonho de vida? Eu não sei se ainda tenho tempo para pensar Esta cabeça sobre, de velho, de certeza que tem para um pensar sonho sobre, e nós queremos saber. sobre os sonhos de vida. Mas o grande sonho que eu gostaria de ter, não é um sonho individual. É coletivo. É coletivo. Porque o sonho individual eu acho que já realizei. Eu plantei uma árvore, eu fiz filhos, eu escrevi um livro, e eu tenho uma família maravilhosa. Graças a Deus, né? Eu tenho um trabalho benção. Que eu adoro, então eu já me realizei. Mas eu penso que o meu sonho, o meu grande sonho, é ver este país desenvolvido. É ver este país onde velhos e novos estejam focados para que o país se desenvolva. Um país onde o mosaico étnico, cultural, religioso, racial, tudo se junte para construir a nação. E que este país deixe de ser um Moçambique retalhado para ser um país, uma nação una e indivisível. Perfeito. É esse o meu sonho. Lindíssimo sonho. E vamos acreditar que assim será, não é? O que lhe inspira, António? O que e quem lhe inspira?
Olha, quem me inspira é este povo. Este povo. Vocês, jovens, este povo no seu todo, um povo humilde, um povo trabalhador, um povo resiliente, um povo que não pede muito, um povo que pede pouco para viver. E nós não conseguimos dar a esse povo, esse pouco que o povo precisa. E é um povo que fica feliz com o pouco que tem. Tu, se fores para as zonas recônditas deste país, tu vais ver que nós temos um povo maravilhoso. Isso é que me inspira. E são essas histórias desse povo que eu tento passar para o papel, para as futuras gerações. Não é? É esse o meu sonho. António, não imagina o prazer e a honra que nos concedeu em fazer essa entrevista conosco, principalmente para mim em particular. Obrigado. Gostei bastante de conversar consigo durante este período de conversa do programa Inspirações. Estamos mesmo na reta final. Mas antes de chegares à reta final, antes, eu gostava de lhe dar... Eu peço para me dares um minuto. Com certeza, e já ia lhe dar mesmo uma mensagem. Eu vou responder a uma pergunta que tu não me fizeste. Por favor, qual foi essa pergunta? Olha, vocês estão a fazer um trabalho maravilhoso com este programa. Muito com este obrigada. Programa. É preciso, nos nossos programas de rádio ou de televisão, humanizarmos o cidadão. Contarmos histórias de cidadãos anónimos deste país. Contarmos histórias, eu digo que são histórias de vida e vidas cheias de história. E nós precisamos, nos nossos órgãos de comunicação social, não ficarmos amarrados a Maputo. Nós temos que olhar para este país que é da ponta do ouro a Kionga, lá na última ponta de Cabo Delgado, e trazer essas pessoas para os órgãos de comunicação social e levar essas pessoas para o resto do país. Se tu contas uma história de um camponês de um distrito, sei lá, que fica muito longe. Em Niquadala. Pebane, Gurue, Maganja da Costa. Se tu trazes para a cidade, ou se tu vais lá, fazes uma entrevista, ele conta a sua história, essa história pode inspirar aos jovens de Niquadala, onde ele vive, ou aos jovens de Mocímboa da Praia, porque ouviram o teu programa. Por isso, eu quero encorajar. Muito obrigada. Continuem nesse caminho. Tá? Muito obrigada, António. Não imagina o quanto é importante para nós ouvir isso, principalmente do António Barros, que é essa inspiração para a comunicação de Moçambique. 45 anos é muito tempo, é muita experiência, sem dúvidas, e como eu disse, para mim foi uma honra poder entrevistá-lo, e agradeço imenso por ter concedido esta entrevista ao programa Inspirações, e a toda a nossa produção vai o nosso grande e grato. Obrigado. E para vocês também um coração muito apertado. Muito obrigada, António. Foi um prazer mais uma vez. Obrigado. E assim foi a nossa conversa com António Barros, moçambicano da província da Zambésia, que deixou cá ficar de tudo que falou uma pequena frase que vale a pena citar. O trabalho constrói e engrandece o homem. Fica cá esta lição para nós. Espero que tenham gostado de acompanhar a história do António Barros, que para nós foi uma honra, sem dúvidas. Nós paramos por aqui, com a promessa de voltar na próxima semana com mais inspirações. Até lá, continue a acompanhar as nossas páginas Facebook, Instagram e YouTube. E muito obrigada pela audiência. Fiquem bem. Angel on the track.